vivo. Amém, queridos? Aleluia! Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 11. Leremos apenas o verso de número 2. Provérbios 11, 2. Me lembro que quando eu me converti lá em 2009, quando o pastor pedia para abrir a Bíblia, o farfalhar das páginas enchia o barulho na igreja, e hoje a gente escuta um check aqui, outro ali, mas está tudo bem, né? O tempo vai passando, a tecnologia vai vindo. O mais importante é que nós tenhamos a proficiência de conhecer a palavra do Senhor. E é por isso que nós leremos aqui a porção de hoje ainda na Bíblia, e se você quiser grifar, anotar, a palavra do Senhor diz: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Novamente, 11, verso 2, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Feche os seus olhos no seu lugar, mais uma vez, vamos falar ao Senhor. Pai amado, nessa noite, nós queremos ser edificados pela palavra. Nós queremos que a sabedoria do Senhor encha a nossa mente, transborde no nosso coração, para que nós sejamos movimentados pelo Senhor, sejamos sacudidos pela sua verdade, que o Espírito Santo em nós nos gere um movimento de transformação, de mudança para a glória do Senhor. Então eu te peço que aquilo que nós recebermos do nosso coração hoje, frutifique para a glória do seu nome. Não nos permita sair daqui indiferentes ao que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. É isso que eu te peço. Assim eu suplico pelo teu discernimento e pela sua direção, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, hoje vai ser uma palavra com uma introdução bem nerd, mas fica tranquilo que eu vou explicar tudo bonitinho nos mínimos detalhes. Na literatura fantástica, poucas coisas são tão icônicas quanto o Anel, criado pelo Senhor das Trevas, no livro O Senhor dos Anéis, de George R.R. Tolkien. Essa literatura é bem conhecida, tem filmes a esse respeito, tem séries a esse respeito, e esse anel emblemático, ele faz parte da cultura pop. Muita gente conhece e sabe que ele representa o poder do mal. Então você que não leu Tolkien, você que não assistiu aos filmes, ali a gente tem a representação do puro mal e as suas intenções sendo combatidas em uma longa saga que fala sobre amizade, perseverança, sobre bondade, sobre como o bem vence o mal. Para Tolkien, o mal, ele não pode criar nada de novo, ele apenas corrompe e destrói aquilo que foi feito pelo bem. Na história do livro, nós temos anéis que são criados para que as pessoas possam ter a sua vida conduzida de forma a caminharem nas virtudes e para o bem. Porém, o Senhor das Trevas, vendo esse poder bom que havia sido criado, cria na montanha da perdição um anel que foi criado e forjado para obter o poder sobre todos, para governar a todos. O anel governante. O anel governante tem um propósito. Se você viu o filme, você reparou que ele tem uns dizeres. Inclusive é um anel bem bonito e chamativo. A minha aliança de casamento foi em alguma medida inspirada pelo modelo do E ali em escrita élfica, isso é coisa de nerd, você que está aí que não gosta dessas coisas, está bem perdido, né? Mas está tudo bem, vamos chegar junto lá. Ali na borda do anel, por dentro e por detrás, existe uma poesia que diz o seguinte: um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para a todos trazer e na escuridão aprisioná-los. Na vida cristã, existe algo que para o nosso coração é como um anel.
algo que, quando entra na nossa vida, também está aqui para nos aprisionar. Existe algo que gera em nós uma leitura não muito diferente do que nós lemos em Tolkien. Nós enxergamos uma verdade bíblica que também nos envolve, um pecado para a todos governar, um pecado para encontrá-los, um pecado para a todos trazer e na escuridão aprisioná-los. Existe um pecado que, assim como o um está para governar, suprimir e ocultar a todos, existe algo que funciona de forma semelhante para nós: o orgulho. O tema da mensagem de hoje é o pecado governante. Talvez para você e para mim esse termo pode parecer esquisito, porque nós não acreditamos que existem pecados maiores ou piores. Bom, de certa forma, essa é uma verdade sim irredutível. Não existe pecadinho nem pecadão. Todas as nossas atitudes de rebeldia e de autonomia de Deus, elas são pecado. Desde a leve mentirinha ao assassinato escandaloso e hediondo, para cada uma das nossas atitudes que destoam da virtude de Deus, nós estamos em pecado. Mas nós temos que ser realistas também com o fato de que cada um dos pecados que nos assolam possuem consequências ímpares nas nossas vidas. Eles possuem consequências próprias. Se nós cometemos um pecado dentro do namoro, é diferente de um pecado dentro do trabalho. Se nós cometemos um pecado na vida da igreja, é diferente de um pecado que envolve apenas o âmbito das minhas amizades. Pecados que são cometidos no secreto têm consequências diferentes daqueles pecados que nós tornamos públicos. E é exatamente por conta dessa diferença que nós conseguimos enxergar que existem pecados com consequências diferentes. Pecados que nos colocam em execração pública e pecados que nos colocam apenas em consciência pesada. Se você já pecou, você sabe do que eu estou falando. Mas existe um pecado que ele parece reger a todos os outros. Parece que ele exerce um poder sobre os demais ou sobre nós, para que nós lidemos com os outros pecados de forma diferente. O orgulho não é tão exacerbadamente criticado, questionado e até proposto para que nós caminhemos longe dele na Bíblia de forma à toa. O Senhor está nos alertando sobre a origem do mal no nosso coração. O pecado que espreita o coração de todos nós é o pecado do orgulho. Assim é o orgulho como o anel. Ele governa os outros pecados, mantendo eles ocultos e alimentados. Ele encontra em nós brechas de vaidade, desejo de reconhecimento e de poder. Ele aprisiona o nosso coração na escuridão, impedindo que a gente se arrependa, que nós sejamos curados e transformados. É por causa do orgulho que nós levantamos paredes. É por causa do orgulho que nós somos governados pelo pecado. Eis a verdade de hoje. Então, avançando com o nosso texto, nós encontramos então ali em Provérbios, você pode olhar novamente para o versículo, duas palavras que estão em oposição dentro desse trecho da palavra do Senhor. A primeira palavra é Sadon, e ela significa arrogância, presunção e insolência. São aplicações desse termo, que é a palavra que está traduzida na sua Bíblia como orgulho. A segunda palavra, no final do versículo, quando o texto diz que a sabedoria está com os humildes, é a palavra tsana, que significa modéstia, reverência e submissão. Não é à toa que esses dois significados estão colocados em contraposição no texto. Estão assim porque, à medida em que nós lidamos com Zadon, precisamos de mais tsana. Você e eu precisamos lidar com
o orgulho. Então hoje eu queria falar exatamente sobre isso, sobre como o orgulho pode ser o princípio da sua ruína, sobre como o orgulho pode fazer com que absolutamente nada do que você vive dentro dessas quatro paredes gere de fato alguma transformação em você, sobre como esse pecado pode fazer com que um crente seja carnal o resto da sua vida, sobre como esse pecado pode fazer com que a sua família seja destruída ou nunca restaurada. É o orgulho que brota no seu e no meu coração. É o orgulho que cria barreiras para que nós não sejamos pastoreados. É o orgulho que cria barreiras para que nós não sejamos expostos. É o medo de sentir vergonha que nos faz recusar o tratamento de Deus sobre os cantos escuros da nossa mente, do nosso coração, da nossa casa, do nosso computador, dos nossos arquivos, das nossas memórias. É o orgulho que nos tranca sobre a obra mais importante, que é a obra de restauração. O pecado do orgulho, ele é como nós podemos enxergar uma forma de perceber a realidade. Então, é a partir desse entendimento de que o pecado é algo que pode nos impedir de alcançar a vida com o Senhor, que nós vamos falar hoje sobre como nós podemos lidar com o pecado. Então, como o orgulho nos governa? Como o orgulho entra na nossa vida e altera a forma como a gente vive com as pessoas? Como o orgulho se torna uma barreira para tratamento do nosso coração? Como o orgulho se torna algo tão presente, mesmo que a gente diga, eu não me considero uma pessoa orgulhosa. Como o orgulho está ali, mesmo quando a gente acha que nós não somos dominados por esse pecado. Bom, a primeira coisa é que o orgulho nos cega quanto aos nossos erros. O orgulho nos cega quanto aos nossos erros. O primeiro efeito do orgulho é nos cegar. A pessoa orgulhosa, ela encontra justificativas para absolutamente tudo que ela faz. Então, nós começamos, por conta do orgulho, a encontrar explicações para todas as coisas que nós fazemos que são erradas. Bem, isso aqui aconteceu, mas veja bem, é porque você não sabe o que eu passo. Eu errei, sim, mas é porque se eu der o braço a torcer, também vão pisar em cima. Eu fiz isso, mas é que se eu não fizer, eu vou ter um problema dentro de casa. Eu escondi isso, mas é porque se eu expor, eu vou magoar muito mais. Quando nós começamos a misturar o pecado que é conveniente com o pecado que é justificável, nós vamos perdendo a noção de diferença entre essas duas coisas. E então, o pecado conivente, ele se torna cada vez mais comum. E nós nos tornamos o que a palavra de Deus chama de malvados. Nós nos tornamos sujos, inimigos, nós nos tornamos corruptos, porque nós estamos justificando as nossas maldades por necessidades. Pastor, mas isso que eu fiz é porque você sabe como que é homem. Tem hormônios, tem necessidade, sabe o que é testosterona correndo nas veias de um homem. Você sabe o que é o poder da ira que essa pessoa me despertou. Você sabe, pastor, que esse problema ele só acontece porque eu não tive instrução. Porque minha mãe e meu pai não eram presentes. Quando nós colocamos justificativas para cada um dos nossos erros, nós queremos limpá-los de toda a imoralidade e torná-los de alguma forma justificáveis. Então, como o orgulho nos governa? Tapando os nossos olhos, nos cegando sobre o que ele realmente é. E nos convencendo de que nós não precisamos expor o que realmente está acontecendo. Nós não precisamos tratar aquele problema. Eu não preciso procurar o psicólogo, é ele que precisa. Eu não preciso fazer a terapia, eu não preciso orar mais, é ele que precisa orar mais. Eu não preciso me envolver mais na igreja, é ele. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É quando nós tampamos os nossos olhos que nós vamos deixando de enxergar os nossos verdadeiros problemas. Aliás, a gente até enxerga,
a gente só tenta dar um nome bonito. Eu não vejo que é errado, pastor. Eu não vejo que há problema nisso. Isso que o senhor está falando, eu acho que é exagero. Não tem nada demais isso que a gente está fazendo. Eu não vejo o menor problema. Se a pessoa viu o problema, é porque ela é imatura. O orgulho nos cega dos nossos pecados. Ele faz a gente olhar para os outros pecados como meros acidentes, desculpas, tropeços e até argumentos para que as coisas fluam bem. Não, mas eu precisava de um amigo. Eu preciso de uma namorada. Eu só precisava daquele dinheiro. O orgulho nos cega. Muitos vivem uma vida dupla por causa do orgulho. Em público, aparentamos uma espiritualidade, competência, segurança. No privado, nós enfrentamos as nossas fraquezas e pecados escondidos, a nossa instabilidade. É como alguém que dirige à noite sem faróis e diz assim: eu sei aonde eu estou indo. Quando nós não sabemos aonde estamos indo, o maior exemplo disso é quando nós não podemos enxergar absolutamente nada. Alguém que já fez o teste, eu não estou recomendando que faça, de durante uma viagem sozinho, numa estrada, sem mais outro carro, dar uma desligadinha no farol rapidinho, só para ver como que está escuro? Eu sei que vocês já fizeram isso aí, eu também já fiz. Não faça isso! Nunca se sabe o que vai ter ali no escuro. Mas aquela desligadinha é suficiente para você ficar em dúvida até se você está reto na estrada. Você já ficou com essa dúvida? Assim é o orgulhoso quando tapa os seus pecados. Ele diz que chegará no final do caminho. Não, pastor, a minha família vai ser um sucesso. Os meus filhos serão ótimos. A minha espiritualidade é isso. Eu sou de Jesus. Mas com os olhos fechados, nós caminhamos um caminho tortuoso, às vezes à beira do penhasco. O orgulho fará com que você caminhe à beira do penhasco. É tampando os olhos sobre as suas reais intenções e sobre os seus pecados que você vai se ver andando bem na beirinha e brincando de andar na beirinha. E a qualquer momento vai acontecer uma videocassetada aqui, se eu continuar fazendo isso. Mas se nós fecharmos os nossos olhos, assim é conosco. Só que não tem graça nenhuma, porque é uma escorregada e uma família inteira se destrói. É uma escorregadinha e você é preso. É uma escorregadinha e um novo vício está plantado. É uma escorregadinha e você perdeu o lugar de cuidado e prestígio que você tinha. Uma. É tão perigoso andar com os olhos fechados? O orgulho nos cega. Mas o orgulho também muda a forma como nós enxergamos as coisas. Outra consequência do orgulho é que nós começamos a enxergar as coisas de forma diferente. Nós temos uma visão distorcida sobre como as outras pessoas são e sobre como as coisas funcionam. Nós enxergamos que nós somos mais fortes do que nós realmente somos. Nós justificamos as nossas atitudes e erros. E nós começamos a agir de forma intransigente quanto a mudar. Nós não mudamos o nosso jeito de ser. Nós criamos bloqueio para a autocrítica. Não, mas no momento em que a verdade começar a me condenar na minha mente, eu já tenho justificativas, explicações. Eu altero a realidade para que eu não esteja errado. Eu altero a sequência de como os eventos aconteceram para que eu não saia tão malvado. Eu omito partes da história para que eu não seja tão pecaminoso quanto parece que eu fui. Eu altero a forma como você me entende para que você não me veja pelos olhos dos meus pecados. Eu altero a forma como eu enxergo a mim mesmo para que eu também não me sinta culpado. Então eu conto as mentiras que eu gosto de acreditar. O pecado nos faz enxergar as coisas de forma distorcida. Pense num balão inflado. Ele parece grande, importante, imponente, mas basta um simples alfinete para que ele exploda e se torne um bagaço. O coração orgulhoso é assim. Ele é cheio de si e vazio de substância.
O orgulho nos faz imagens de coisas que nós não temos. Nos faz grandes em vazio. Isso é um balão. Isso é orgulhoso. Ele é grande em vazio. Porque tudo que nós mostramos foi enchido com vento. E a terceira coisa que o orgulho faz para nos governar, ele muda como nós percebemos os outros. Nós classificamos as pessoas como aliados e inimigos. Então, aqueles amigos que não estão de acordo com as nossas práticas e com as nossas ideias, nós rechaçamos. E nós nos cercamos das pessoas que vão nos levar aonde nós queremos ir. Então, nós nos cercamos de amizades convenientes. O orgulho nos faz criar categorias de pessoas que vão servir ao nosso próprio interesse. Nós vamos classificando amigos, nós nos tornamos insubmissos a qualquer que seja, nós não aceitamos confrontos e exortações. Uma vez eu estava ouvindo um pastor pregar lá em Jardim, ele falou assim: a pessoa veio aqui na igreja, falou comigo e pediu oração por uma perna que estava com uma enfermidade. Falou que só não foi na igreja evangélica e não foi na benzedeira. Eu falei: não vai na benzedeira, a gente vai orar e vamos te levar no médico. A pessoa foi, recebeu oração, e como não aconteceu uma cor do nada, foi lá na benzedeira, a perna quase caiu. Quando nós somos tomados pelo orgulho, as coisas precisam funcionar no nosso tempo. As coisas precisam funcionar do nosso jeito. Então, qualquer pessoa que vai dar um tempo diferente ou uma orientação diferente, para nós é inimigo. Por isso que eu nem procuro pastor. Eu nem abro espaço para isso. Pequeno grupo, se eu for, é só para o rolê. Eu não preciso prestar atenção ou me abrir ou viver essa dinâmica de igreja que envolve partilha, que envolve abrir a minha intimidade para outra pessoa. Porque eu estou confortável da forma como eu estou. O orgulho nos faz rechaçar qualquer pessoa que pode ser uma voz sensata a nos direcionar para a cura. Porque nós, no fundo, queremos defender aquilo que está confortável dentro de nós. Nós queremos continuar com os pecados e a corrupção do jeito que elas estão. Você não precisa de exercício para querer manter essas coisas vivas no seu coração. Eles já estão ali. Nós precisamos de exercício para que nós queiramos deixar o pecado. Nós precisamos esmurrar a nossa carne para que nós desejemos as coisas do Senhor. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7 exatamente isso. Esmurro a minha carne, porque faço as coisas que não gosto, e por que não faço as coisas que gosto? Ó carne, até quando me livrar, estarei preso à carne da minha condenação? Até quando estaremos atados aos pecados? Porque a nossa condição de vida está amarrada ao pecado. Nós precisamos enxergar isso. Nós também menosprezamos as pessoas que não conseguem enxergar as coisas pela nossa perspectiva. Mas é porque você não viveu o que eu vivi. É porque você ainda tem que comer muito feijão com arroz para você poder dizer alguma coisa sobre isso. É porque você precisa trabalhar com isso. Você precisa de uma carreira com isso. Você precisa de vivência para isso, para você poder dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Nós menosprezamos as pessoas pelos parâmetros que nos defendem no nosso orgulho. A coisa mais contrastante com o coração orgulhoso é o coração ensinável. A coisa mais contrastante com um coração cego pelo orgulho é um coração de olhos abertos para a humildade. O texto bíblico vai dizer exatamente sobre isso. Quando vem a arrogância, chega a desgraça, mas a sabedoria está com aqueles que são humildes. Os humildes são aqueles que enxergam as suas limitações, que são honestos quanto às suas falhas, que são sinceros em dizer: eu não dou conta dessa liberdade. Eu não consigo andar sozinho. Esse canto da minha vida é fácil de ocultar. Essa área relacional para mim é difícil. Eu sou carente, emocionado pra caramba. Eu sou extremamente folgado. Eu sou preguiçoso. Eu sou avarento, eu sou interesseiro. Eu tenho inveja. É só o humilde que consegue dizer isso. Talvez
seja exatamente por esse motivo que é tão impactante a cena que Jesus descreve. O pecador, à frente do local dos sacrifícios, batia no peito e dizia: "Sê propício a mim, pois sou pecador." Os humildes reconhecem exatamente aquilo que o orgulho quer esconder: as suas fraquezas, limitações e vergonhas. O orgulho quer te esconder de ser envergonhado. O orgulho quer te esconder de ser constrangido. Porque no fundo, o pecado quer te esconder de ser curado. A grande obra de Satanás está em que nós permaneçamos no pecado. Porque enquanto permanecemos no pecado, continuamos desgraçando não apenas a nossa vida, mas a dos outros. Qual é o impacto do orgulho? A primeira deles é a solidão moral. Ninguém consegue conviver com o orgulhoso. O orgulhoso é uma pessoa irredutível. Ela sempre está certa. Não existem argumentos que desmontem a pessoa do seu pedestal. Ninguém pode aconselhá-la, ninguém pode orientá-la, ninguém pode corrigi-la. Assim é o orgulhoso, então ele se torna uma pessoa difícil. Se ninguém quer estar perto de você, muito provavelmente o seu orgulho já afastou todo mundo de perto. Se ninguém quer andar com você, é porque falta a humildade de reconhecer que você é igual a qualquer um. Se ninguém quer estar perto de você, é porque o seu orgulho te tornou inconveniente. Os seus assuntos que só falam de você, das suas dores, do quanto você sofreu, do quanto você batalhou, do quanto você conquistou, só afastam você das pessoas que gostariam de fazer parte da sua vida. O orgulhoso tem uma caminhada solitária. O orgulhoso também faz escolhas destrutivas. Por medo da exposição, ele se embola ainda mais na mentira. Por medo da exposição e da vergonha, ele comete ainda mais tropeços. Ele cria um novo pecado para esconder os outros. Para que ele não seja descoberto, confrontado, desmontado, ele levanta muros e barreiras de outros pecados. Envolve outras pessoas, calunia. Ele inventa caminhos diferentes, ele inventa histórias. Ele se torna uma pessoa que não é digna sequer de confiança. O orgulhoso se torna um mentiroso. Ele se torna uma pessoa com uma vida dupla. O orgulhoso tem duas vidas. A vida que só ele sabe que ele vive e a vida que ele mostra para as pessoas. O orgulhoso se torna uma pessoa de escolhas terríveis. Terceira coisa, o orgulho torna os nossos relacionamentos convenientes e vazios. Nós não conseguimos ter profundidade em nada, porque a mínima profundidade abrirá espaço para que as pessoas vejam as minhas verdadeiras intenções. Então, uma aproximação com uma menina não pode virar um namoro, porque senão ela vai saber as minhas verdadeiras intenções. A aproximação de uma amizade não pode ser tão profunda, porque se for profunda, os meus interesses em me aproximar dessa pessoa ficarão evidentes. O orgulho cria barreiras, e nós nos isolamos nisso. O pecado do orgulho rege todos esses comportamentos. Ainda que ele seja pecado como qualquer um, ele coopera para que todos os outros continuem debaixo do pano, escondidos. É por causa do orgulho que nós não mudamos. É por causa do orgulho que as nossas raízes se tornam fracas. É por causa do orgulho que nós não vivemos a vida em igreja. Não, porque agora que eu falei isso, eu vou ter que sustentar até o final. Porque agora que eu disse isso, eu preciso arcar com o que eu falei. O pecador tomba diante da graça e do constrangimento do amor de Deus. O orgulhoso lembra das coisas que ele precisa sustentar. Mas eu tenho um ministério, mas eu tenho uma carreira, mas eu tenho uma família. E as curas vão sendo adiadas,
para que o nosso teatro continue levantado. E mais uma vez estamos falando de vazio. Assim como na história de Tolkien, onde o anel busca atrair a todos debaixo do seu domínio, o orgulho nos atrai a todos debaixo de um domínio. Talvez o domínio mais terrível que nós podemos sofrer, o domínio de viver apenas com máscaras. A grande questão é que se nós chegarmos diante do Senhor, Deus enxerga através das máscaras, e Ele não se relaciona com máscaras, Deus se relaciona com pessoas. E pessoas estão sendo vistas pelo Senhor o tempo todo. O que nós ainda não desmascaramos diante do Senhor? O que o orgulho nos impede de abrir diante do Senhor? Quais são os chamados que Deus tem para a sua vida que não são vividos por causa do medo e do orgulho? Quais são as abdicações? Quais são as curas? Quais são os envolvimentos que Deus quer fazer na sua vida que o orgulho segura? Então, nós somos levados a uma mensagem de esperança. Assim como na história de Tolkien, nós temos uma jornada para destruir o mal, você e eu precisamos destruir aquele pecado governante no nosso coração. E nós precisamos percorrer uma jornada que inclui processos de cura, de restauração e de profunda abdicação. Nós somos salvos pela graça, sim, mas é justamente porque somos salvos que nós queremos deixar para trás tudo aquilo que nos prende à velha vida. Então precisamos correr uma jornada que nos leva exatamente por esse caminho. Precisamos primeiramente de convencimento do Espírito Santo. Não existe diálogo com o orgulhoso. Quem quebra o coração do orgulhoso é o Espírito Santo. Quando a palavra do Senhor, discernida pelo Espírito Santo, encontra o coração do pecador, ele tomba. Não existe coração duro diante do toque do Senhor. Por isso a nossa maior arma contra o orgulho é a oração, pedindo para que o Espírito Santo quebre o orgulho que nos impede de sermos tocados por Ele. Precisamos de uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Se você convive com pessoas cercadas pelo orgulho, a única coisa que perfura o orgulho é a obra do Espírito Santo. E é a partir dessa obra que nós nos deparamos com mais processos. O segundo deles é que nós precisamos de sabedoria, porque precisamos identificar as coisas que nós vamos levantar novamente em orgulho. Nós precisamos identificar o pecado de novo vindo no nosso coração e nos arrastando da vida com Jesus transformada para a lama de antes novamente. Porque a sabedoria nos leva a um caminho de prosperidade. E eu espero que você não esteja entendendo isso como dinheiro. Amém? Oh, glória a Deus. Achei que eu tinha ido para a igreja errada. A prosperidade que Deus tem para nós é que nós avancemos e deixando as coisas que ficaram para trás, nós prosseguimos em direção ao alto, aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós avançamos direto e reto para Jesus Cristo, porque nós somos convencidos pelo Espírito Santo, mas buscamos na sabedoria de Deus encontrar exatamente o que não convém. O que não convém? É por meio da sabedoria que nós enxergamos que tem coisas que não são propriamente o pecado, mas são as brechas que farão o nosso orgulho nos conduzir de novo para lá. São exatamente os momentos onde nós não temos a sabedoria de discernir que não convém, que não é de bom tom, que é a aparência do mal, que nós vamos novamente colocando ou um anel e vamos sucumbindo ao poder do Senhor das trevas. É quando nós cedemos às oportunidades que nós não sabiamente aceitamos, que nós voltamos mais uma vez para o lugar de antes.
Todas as vezes que nós permitimos que o nosso coração seja ministrado pelo mal, nós damos um passo para trás. Quando a sabedoria não rege as nossas escolhas, nós tomamos escolhas nécias. Nós tomamos decisões que nos expõem ao pecado, que nos expõem à vergonha, que nos expõem ao inimigo, que tenta laços e embaraços. Mas ele não vai? Tudo isso depende de como nós vamos lidar com isso. O grande escape e livramento do Senhor é a sabedoria por meio da palavra. Você e eu precisamos ter a palavra aqui. Precisamos vivê-la. Não podemos viver ignorantes sobre o quanto o orgulho pode nos levar para longe do Senhor. Precisamos buscar a sabedoria do Senhor. Existe algo mais também. Nós precisamos de discipulado. E talvez essa seja uma das notícias mais difíceis de te dizer. Você não conseguirá vencer o pecado andando sozinho. Há necessidade de abrirmos as coisas. Eu sei que existem coisas na nossa vida que são complicadas de tratar. E abrir essas coisas, uma vez que nós tivemos a possibilidade de encontrar alguém disposto a nos abençoar, é muito difícil. Abrir traumas, problemas do passado, questões não resolvidas, vergonhas escondidas, é um processo que exige muita força de vontade. Talvez esse processo que exige muita força de vontade é o seu maior desafio hoje. Mas eu posso te dizer algo pela fé, em nome de Jesus, e isso eu estou, graças a Deus, respaldado pela palavra. Essa prosperidade posso te dizer, o maior interessado na sua vida é Jesus e não há outro. Uma vez que eu sei disso e que você sabe disso, eu tenho certeza que se o seu coração se curvar, pedindo para que Deus envie alguém para te discipular, o maior interessado na sua vida assim responderá. Pastor, quem vai me discipular? Eu não sei. Nas minhas orações, perdidos no meu quarto, com dúvidas sobre como as coisas seriam, o Senhor respondeu e a orientação veio de quem eu menos imaginava. Posso te falar uma coisa, querido? Abra o seu coração para que Deus coloque alguém na sua vida que possa acessar os cantos escuros dos seus segredos. Permita que o seu orgulho seja colocado de lado para que a cura chegue sobre o seu coração. Permita que o Senhor use da palavra, da ministração, do cuidado, do que você puder aproveitar da instrução do Senhor, para que o seu coração seja tratado. Não permita que o orgulho feche as portas do seu coração e esconda os seus pecados mais uma vez. Existe uma frase de Santo Agostinho, diz assim: o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Todos os nossos vícios, se nós olharmos embaixo deles, nós encontraremos algo ali. O orgulho. O orgulho de não reconhecer que nós precisamos de Deus para lidar com essas coisas. Seja a sua luta na sexualidade, seja a sua luta na sua fidelidade, seja a sua luta no campo financeiro, seja ele no campo emocional, seja ele espiritual, para todas essas coisas, há uma única solução: não permita que o orgulho seja a barreira entre você e a cura. Não permita que o pecado do orgulho tome conta do seu coração e te afaste do seu Senhor. Não permita que o orgulho te leve para longe do Senhor. Nós estamos indo ao final dessa palavra agora, e eu queria retomar o que nós falamos lá no começo. Tolkien deixa claro que o anel não pode ser usado para o bem, ele precisa ser destruído. A tentação de usá-lo para bons propósitos é grande, mas ilusória. Enquanto o anel existir, haverá corrupção. Enquanto o orgulho estiver no nosso coração, nós podemos achar que podemos sustentar os nossos ministérios, as nossas famílias, e usar o orgulho para o bem de outras pessoas, de que nós podemos manter as coisas como estão, para que elas não desmoronem num processo de cura. Mas enquanto ele estiver ali, haverá corrupção no nosso coração.
Um anel só foi destruído quando foi levado ao local onde ele foi criado, na montanha da perdição, aonde a inveja tomou conta do coração do Senhor das trevas. Estou falando bem nerdês. Mas, da mesma forma, o orgulho só pode ser destruído em um lugar, no lugar onde ele foi criado. Na cruz que condenou Jesus, o orgulho pode ser quebrado. É somente indo até o Calvário e quebrando o nosso coração na cruz, onde todos os pecados foram remidos, que nós podemos ser curados. É somente assim que nós venceremos o pecado governante. É somente entregando o mal de volta no seu lugar, no local onde ele pode ser destruído. Apenas em Jesus Cristo, você e eu podemos ser libertos do nosso pecado. Apenas em Jesus Cristo nós podemos romper com o orgulho e sermos verdadeiramente transformados para a glória de Deus. Eu te convido a ficar em pé no seu lugar e a fechar os seus olhos, e esse é um momento profundamente íntimo. Eu não quero te constranger nesse momento, as luzes serão abaixadas para que você possa fazer uma oração íntima e pessoal, mas esse é um momento profundo à sua medida e à sua maneira. Feche os seus olhos no seu lugar, permita que o Senhor traga à sua mente as coisas que o orgulho tem levantado no seu coração. Permita que o Espírito Santo te convença do seu pecado, mas também de que há uma justiça e um juízo derramado sobre todos nós, e que Deus derrama graça a partir disso. É através desse entendimento que nós podemos abandonar o pecado. Nós precisamos todos os dias ser convencidos pelo Espírito Santo a deixar o mal, a abandonar ele, e o orgulho nos impede. Aí na sua oração, coloque diante do Senhor o seu orgulho. Quais são as suas barreiras, querido? Quais são as coisas que você tem no seu coração que te impedem de ser transformado? Faça essa oração. Qual oração, pastor? A sua. Eis algo que ninguém pode fazer por nós. O desafio é simples, mas profundo. Entregar hoje o nosso ego, a nossa autossuficiência, as nossas máscaras, reconhecendo a nossa dependência da obra de Jesus. Precisamos deixar que Ele reine no nosso coração. Por onde o orgulho governa, onde tem morte, mas agora nós queremos que Cristo governe, que haja vida, graça e restauração. Nós queremos ser transformados pelo poder de Deus. Nós queremos ser mudados pelo poder do Espírito Santo. Nós queremos ser modelados à imagem do nosso Criador, e o pecado nos impede. Faça a sua oração. Senhor Jesus, estamos todos aqui com os nossos olhos fechados, olhando para dentro do nosso coração e das nossas intenções, enxergando de forma crua quem nós somos, quais são as nossas vergonhas, o que nós ocultamos, quais são os pecados que estão escondidos por detrás do nosso orgulho, e nós te pedimos, Senhor, nos ajude a quebrar o orgulho que nos faz pedantes, que nos faz não termos um coração ensinável, que nos faz implacáveis em não abaixar a nossa cabeça, em levantar o nosso nariz e dizer não, essa vergonha eu não passo. Nos ajuda a encontrar coragem de sentir isso e ser curado a partir disso. Eu sei que o Senhor opera muito em nós também a partir do remorso, da culpa, mas nós não queremos viver amarrados a isso, porque nós enxergamos que confessar e ser curado é transpor a vergonha, a culpa e o remorso. Nós somos curados quando deixamos o pecado. E eu te peço, Senhor, nos ajude a agir em cura na nossa vida, porque no dia que o pecador assim tombar, a sua vida mudará. E nós cremos que
as coisas que fazem com que a nossa vida não coopere para a glória de Deus, sendo tiradas, ser um bênção na vida das pessoas que nós amamos. Eu quero que a minha esposa receba o melhor de mim. Eu quero que os meus filhos vejam que eu sou o melhor pai que eu puder ser, a imagem do Deus vivo. Mas para isso eu preciso que o orgulho seja quebrado e que os meus pecados sejam abandonados. E eu te peço, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a romper com o orgulho e a viver a graça de Deus, para a cura das nossas famílias, para a cura da nossa sexualidade, para a cura do nosso emocional, para a cura nos nossos relacionamentos, para a cura no nosso relacionamento com o Senhor, das muitas mágoas que nós carregamos, das feridas que nós transportamos, das brigas que nós remastigamos. Senhor, tenha misericórdia, nos ajude a vencermos o pecado e que nós possamos cantar e viver em vitória para a glória de Deus. É assim que nós oramos e te pedimos, Senhor, que essa oração seja transportada para a nossa vida, que aquilo que nós consagramos ao Senhor frutifique dia após dia. E é assim que nós oramos e te pedimos tudo no nome santo de Jesus.